MXRF11, o maior fundo imobiliário que a gente tem hoje no mercado. Em número de cotistas, são mais de 1 milhão de pessoas investindo nesse fundo. Chega a ser bizarro pensar o tamanho que esse fundo está se tornando. Praticamente aí, quase todo mundo que investe hoje em fundos imobiliários tem esse fundo dentro da carteira. É um fundo muito querido, principalmente porque ele é gerido pela XP. Hoje, em relação a investimentos, a XP é uma das maiores corretoras no geral que a gente tem, sobretudo. Isso faz com que seja atrativo aí para muitas pessoas estar investindo num fundo desse. Hoje eu quero entender, sabe? A gente vai bater um papo aqui, eu vou falar o que eu penso desse fundo imobiliário. Eu não sou cotista dele, já fui, hoje não sou mais. Vamos tentar entender tudo que está acontecendo, o que levou esse fundo a chegar a 1 milhão. E vamos dar uma olhadinha também no relatório para ficar bem atualizado. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal, onde nós atingiremos a nossa querida liberdade financeira. Então já se inscreve aí comigo até o final e bora começar. Bom, pessoal, MXRF11 hoje está custando cerca de R$10,70, com dividend yield de 12,90%, valorização aí no último ano de 6,68%. A gente vê aí que nos últimos meses aí, tá andando um pouco de lado, ele chega ali nos 11 e pouco, cai, depois sobe, então andando bem de lado. Quando a gente vê aqui indicadores, né, a gente vê que o patrimonial é 9,93, então hoje ele está sendo negociado cerca de 8% acima do valor patrimonial. E assim, eu vejo isso como algo ruim, sabe? Que mostra que as pessoas estão comprando o fundo apenas pela euforia. Vê aqui que o fundo tem mais de 1 milhão de cotistas, já ficam igual doidos, sabe? Movidos aí pela manada. Eu vejo algo errado nisso, porque de fato, nada explica que esse fundo sempre está sendo negociado acima do patrimonial e muita gente está comprando, muita gente está investindo, pagando caro em fundos de papel. Eu sempre comentei com vocês, fundos de papel não se compra acima do valor patrimonial, porque a valorização acontece, mas é raro. O fundo aqui, ó, lá em 2020 custava esse mesmo valor, tá? Lá em 2019, e esse fundo é desde 2013, 2011, é um fundo muito longo, e lá ele tava esse valor. Então você acaba comprando ele acima do patrimonial, a chance de você tá tomando algum prejuízinho aí mais pra frente é bem grande, então é muito válido tá comprando um descontado. E hoje a gente tem muitos fundos aí, até muitas melhores, com operações mais seguras no mercado, e o pessoal segue comprando MXRF11 igual louco. E de fato, algo que não dá pra explicar, sabe? Então a liquidez dele é cerca de 12 milhões, o último dividendo pago é cerca de 11 centavos. Vem pagando esse valor aí há um bom tempinho. E assim, cara, eu, como investidor e tudo mais, e aqui é a opinião pessoal, vocês podem... Não gosto tanto da XP como gestor, tá? Não é nada contra. Hoje a XP é uma das melhores empresas que a gente tem no Brasil, mas na questão de gestora como fundo imobiliário, eles deixam muito a desejar. Eu acho que o principal ponto que eles deixam a desejar de fato é a questão desse relatório, sabe? Acho que ele tem muito texto, falta se tornar um pouco mais prático, já que ele é um fundo muito atrativo, muitas pessoas começam a investir comprando MXRF11, ele tinha que ter um relatório mais simples, tornar mais atrativo para quem tá começando, sabe? Para tentar entender. Por exemplo, olha aqui, esse início, a gente olha o tanto de informação que tem, e aí você tem que sair caçando, e quem começa a investir não entende de fato o que acontece. Então eu acho que eles deixam a desejar. Se melhorasse um pouco esse relatório, esse fundo aqui ia ser maior do que é ainda, sabe? Mas entra aquela ideia. Eu não sou cotista dele hoje por causa dessa questão, e porque eu não compro fundo de papel, tá? Eu sempre gosto de fundo de papel no mesmo preço ou um pouquinho descontado. E só destacar a taxa de administração, tá? De 0,90, esse fundinho não é tão alto. E aqui tem algumas informações, tá? Já começou a alocar os recursos na nona emissão. Pra quem não sabe, o fundo finalizou e captou cerca de 750 milhões de reais, então captou muito dinheiro, e ele já começou a alocar, tá? Foram mais de 145 milhões alocados, teve um pouquinho mais aí de 66 milhões depois, e eles colocaram também duas operações aí, portfólio, tá? Higienópolis 1 e 2, um valor de 92 milhões. Então, gestor aí já fazendo aí alocação bem rápida, isso é um ponto positivo para eles, gostei. A alocação de recursos tem que ser de maneira eficiente, rápida e segura, tá? A DRI dele, dezembro, gerou 35 milhões, tá? As despesas, sobrou pro fundo aí 29 e distribuiu 28. Então, guardou um pouquinho de reserva ainda. Questão de resultado aqui é tranquilidade total pro fundo, tá? Ele sempre vai gerar bastante. E aqui a gente vê, né, a cota mercado e a cota patrimonial. Vê que esse fundo, a maioria do tempo da existência dele tá sendo negociado sempre acima do patrimonial. Só teve um momento ali em 2022 que o fundo ficou abaixo, então quem conseguiu comprar aproveitou um desconto muito grande. É bem interessante ver como que o volume médio, né, de negociação vem aumentando mês após mês desde 2019. A indústria de fundos imobiliários tem crescido muito no Brasil. A gente vê o resultado em relação à distribuição. Ele tá praticamente gerando aí o que ele tá distribuindo todos os meses, então tá bem tranquilo essa questão de geração de receita e distribuição. A gente vê aqui, olha, como que tá o ágio, né? 10,36 tem um ágio de 4%. Fundo custando 10,70, esse ágio tá em cerca de 7, 8%. Então é um ágio muito grande. E aí você investir no fundo, tipo, comprando 10,36, você dá pra casa CDI mais 1,96. É muito baixo o retorno, sendo que a gente tem outros high grade pagando até mais com menos risco, sabe? Esse é o ponto
ponto que eu acho que o pessoal tem que ficar um pouco ciente. A carteira dele hoje, o foco é CRI, mas tem um pouquinho de fundo imobiliário e tudo mais. A porcentagem dos ativos dele tá em crédito corporativo, mas tem crédito comercial, residencial também. Fundos que ele tem na carteira, né? A posição dele é o SPVJ, com 23%, mas tem aqui Galg, que é muito conhecido, Mana também, Game, uns fundos bem interessantes aqui. E aqui as movimentações pro mês, né? Dezembro foi um total de 145 milhões aí que ele adquiriu. 40 milhões no CRI Econ 2, 20 milhões no CRI Direcional Pro Soluto 3, 47 milhões no CRI Mateus, 11 milhões no CRI FS Bioenergia e 27 milhões no CRI JF Living, tá? Então aqui as operações, esse CRI Econ 40 milhões, a taxa CDI mais 3 e o CRI Direcional 20 milhões, taxa de 3,5 CDI mais 3,50. Taxa bem baixa, operações de mais segurança, isso é bom. E aqui os ativos já tiveram um problema no passado, né? São ativos pequenos, mas fundo de crédito sempre vai ter algum probleminha, tá? Porque um negócio que a gestão tem que fazer é não deixar esse problema ser tão grande. E aqui a carteira, né? A maior porcentagem dele hoje é 3,65, então é bem diversificado nessa questão. Caso surja algum problema aqui, a gente tem uma segurança muito grande, tá? No MXRF11. E aqui ele detalha, né? As operações e tudo mais, comenta. Isso aqui é bem interessante, é válido você tá pensando em ser cotista e tudo mais, dar uma analisada e entender um pouco. Aqui você vai estar bem ciente de quais são as operações, quais são os riscos e tudo mais. E aqui no final o fundo tem algumas perguntas financeiras, investimentos que eles fazem em questão de imóveis e tudo mais, e ganha bastante lucro aí na revenda e tudo mais, olha só. Hoje ele tem 258 milhões e essa questão permutas financeiras. Então assim, pessoal, comentário, o MXRF11 ele não é um fundo ruim, é um fundo muito bom até se a gente for comparar com outros fundos que a gente tem no mercado, mas o que eu não acho válido é ficar comprando esse fundo aqui com ágio, tá? Sempre acima do patrimonial, ficar pagando mais caro do que ele vale. Caso surja a oportunidade de você ser cotista e entrar numa subscrição, algo do tipo, talvez valha a pena dependendo da sua estratégia e tudo mais. Mas ficar comprando fundo de papel sempre acima do patrimonial, como é o caso do MXRF11, eu já acho que não seja tão válido. Então é preciso tomar muito cuidado quando se investe. Recentemente bateu 1 milhão e já tá com 1 milhão e 20 mil, então o fundo vem crescendo muito. Tem muita gente ficando atraída, né, pela questão dos fundos imobiliários. Mas vocês precisam saber onde você tá pisando, tá? XP é uma excelente empresa, uma excelente gestora. Deixam a desejar em outros pontos, mas isso não torna ela uma gestora ruim. Pode eu falar que aqui existem os melhores, gestores melhores, torna o MXRF11 um fundo ruim. Mas você precisa fazer sua análise e entender de fato se vale a pena ou se não vale a pena investir, tá bom? Então, pessoal, no geral é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima e falou!